Bom, pessoal, meu nome é Vinícius, eu faço parte do segundo período de Engenharia de Produção da Unifem, eu sou bicho, tá bom? Eu vou falar um pouco, estava pensando aqui sobre o que eu poderia falar, e eu acho que a única coisa que realmente me deixaria muito motivado de falar atualmente é sobre o meu negócio. Então eu vou fazer uma apresentação sobre o meu negócio, vou explicar daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, por que eu escolhi esse curso e falar um pouco posteriormente, incluir o negócio na conversa. Eu escolhi esse curso porque eu acho que foi um dos únicos que poderia me propiciar o que eu estou interessado em fazer. Eu quero construir meu próprio negócio, eu tenho uma visão empreendedora, lógico, eu não descarto uma futura empresa legal, tudo, mas eu entrei nessa faculdade focado em criar alguma coisa diferente. E, bom, e aí que entra o meu projeto. Eu estava cansado já de não fazer nada, então essa quarentena serviu muito para isso, porque eu fiquei 2 semanas em Itajubá, só que ao longo dessas 2 semanas, depois dessas 2 semanas, a gente teve que sair de lá. E aí eu vim para casa e confesso que esse primeiro semestre foi muito tranquilo pra gente, porque eu tinha poucas matérias incluídas na minha grade e elas não pegavam muito tempo da minha vida. E em contrapartida eu ficava aqui em casa o dia inteiro, eu não saía de casa por nada e ficava em casa sem saber o que fazer e às vezes muito angustiado, porque eu tentava estudar alguma coisa diferente, mas aquilo também não me corroía um tempo, então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso ganhar dinheiro, preciso aprender alguma coisa diferente. E eu tinha essa mesma conversa com 2 amigos, que a gente tem um grupo para discutir sobre economia, startups, um monte de coisa. E essas 2 pessoas também ficavam, caraca, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que, não necessariamente pensando no dinheiro, mas pensando que a gente estava jogando nosso tempo fora. E aí que a gente pensou, falar, vamos fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado. Mas é muito difícil você pensar em alguma coisa, sendo que você não pode sair de casa, não pode ir atrás de alguma coisa, então a gente tinha que fazer alguma coisa aqui de casa mesmo, é tudo digital. E aí que surgiu a ideia que meu pai ele tem uma loja física, só que estava parado, ele teve que fechar por causa da pandemia, e então o estoque estava todo parado lá. E aí eu falei, pessoal, eu tenho um canal que a gente pode pegar algumas coisas e revender. O problema vai ser revender, porque como que a gente vai revender? A gente vai sair na rua? Não tem como. E aí a gente começou a pensar, meu pai faria a preço de atacado pra gente, a gente venderia a preço de varejo. E aí a gente começou a pensar e foi aí que surgiu a ideia, falar, vamos tentar alguma coisa na internet. E aí eu tava de olho assim um dia no Facebook, eu não sei se na cidade de vocês são familiarizados com as feiras do rolo que tem na cidade, por meio de grupos do Facebook. Bom, aqui em Bragança é assim, tem muita gente. Só que até então não tinha nenhum grupo muito específico que vendia utensílios domésticos. Então a gente viu aquilo, eu vi o pessoal vendendo pizza, vendendo brigadeiro, vendendo muitas coisas, mas não vi muito de utensílios domésticos. E aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, gente, ó, a gente tem um fornecedor e a gente tem um público-alvo. Então agora só vai faltar a gente conseguir interlaçar essas duas coisas. Então o que a gente pensou? Falei assim, ó, a gente pode fazer postagens diárias sobre alguns produtos que a gente tem. E aí nessas postagens era padrão a gente disponibilizar o Instagram, o nosso Instagram, a nossa página de Facebook e nosso grupo de canal de vendas pelo WhatsApp. E aí a gente começou a vender por aí e, cara, sinceramente a gente vendeu muito. Só que o problema ainda estava em como fazer essas entregas. No começo eu pegava, no final de semana, pegava o carro da minha mãe e ia entregar os produtos a gente que entregava, só que aí estava demandando um tempo assim muito, muito complicado e muitas vezes eu não conseguia o carro. E aí meu pai chegou pra gente e falou assim, gente, eu tenho um funcionário que está parado por conta da pandemia e eu posso ver com ele se ele topa fazer essas entregas. Meu pai tem uma caminhonete que serve para esse tipo de coisa e aí ele disponibilizou pra gente, assim, ele cobrava a taxa de entrega dele, a gente cobrava do cliente e aí a gente mandava o dinheiro para ele.
Então foi aí que começou, a gente fazia a venda e executava no mesmo dia. Então a pessoa escolhia o horário e a gente ia no mesmo dia entregar para ela. E aí que vem a grande sacada, porque a gente tinha o nosso público-alvo, a gente tinha o fornecedor e agora a gente tem o ponto que a gente pode levar do fornecedor até o cliente final, sem ter estoque e terceirizando tudo. A gente não precisa, a gente só precisa pagar quando a gente vende. Então aí que vem a grande sacada. Eu queria falar para vocês que assim, o primeiro mês que a gente vendeu pela internet, a gente conseguiu um faturamento de R$20 mil em 4 pessoas. Eram 4 vendedores atuando tanto nas vendas como na parte de propaganda, promoção e um monte de outras coisas. E a gente conseguiu eu acredito que seja um rendimento bem expressivo. Só que agora a gente está pensando mais alto. O nosso futuro daqui para frente é atuar como uma espécie de iFood de utensílios domésticos. A gente pretende alcançar novos públicos e expandir para poder escalar o nosso negócio. Atualmente a Feira do Rolo ela tem uma venda, mas é uma venda limitada, só que a gente não quer se limitar a esse tipo de venda. Então a gente está pretendendo, ainda sem muito conhecimento, a criação de um aplicativo e posteriormente uma divulgação maior sobre o que a gente pode fazer. E assim, o nosso potencial, o nosso diferencial competitivo é que enquanto as grandes empresas que vendem esse tipo de coisa, como a Amazon, Americanas, elas demoram alguns dias para entrega, 2, às vezes 3 dias, a gente consegue entregar em horas. Então o que elas lutam a cada dia para melhorar esse prazo de entrega, enquanto a gente consegue entregar no mesmo dia. E aí a gente consegue não se limitar somente à loja do meu pai, mas a gente consegue englobar todas as lojas de uma cidade e fazer a venda por aplicativo sobre essas lojas. E facilitando muito mais, democratizando as lojas em si, porque elas vão brigar pelo preço, não pelo local, e isso vai democratizar muito. E a gente pretende ir sim à frente com esses negócios. A gente só tem que estudar um pouco mais, entender mais sobre esse assunto e a partir disso conseguir resultados melhores. Mas eu acho que o nosso resultado foi muito surpreendente para o primeiro mês. Alguns meses atrás a gente conseguiu manter esses resultados ao longo do tempo e a gente se provou muito criativo e resiliente ao que está acontecendo no momento, e eu acho que a gente tem um grande potencial pela frente. Tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa aqui e obrigado, tá bom?